Raízes do avivamento na história da igreja. Lição 3 para a classe de juvenis na escola dominical. Olá, professores! Parabéns a todos e todas que cumprem o ministério do ensino, esse lindo e maravilhoso ministério. Esta é a semana do professor, portanto, parabéns a você que exerce, quem sabe até mesmo no meio secular, nas escolas públicas estaduais e na casa do Senhor, como professor da escola dominical. Que Deus te abençoe, continue dedicado. Realmente é uma missão de vida, ser professor é uma missão de vida. Abrace isso. A nossa lição 3, então, para a classe de juvenis está chegando. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se. Nós já somos quase 20 mil pessoas toda semana sendo edificadas pela palavra de Deus. Faça parte disso você também e pegue o link do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Tem muitos professores que nesta volta às aulas pós-pandemia estão precisando de ajuda, de suporte, e nós estamos aqui para isso. E a forma de alcançá-los é através de você. Pega aí teu WhatsApp, pega o link aí enquanto estamos fazendo aqui a introdução, pega o link, copia e manda para todos os grupos, para todos os alunos, para todas as igrejas, manda para todo o estado, para todo o Brasil, para o exterior. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Eu sou o professor Denis Pereira, esse é o meu canal. É interessante você ativar o sino de notificações, tem muito conteúdo aqui. Eu trabalho há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, tem muito conteúdo aqui no meu canal para abençoar a tua vida e 90% dos vídeos são assistidos pelo smartphone. Então ative, clica aí no sininho, liga o sininho, dê joinha nos comentários, escreva de onde nos assiste, o que acha das nossas aulas, se este material, este conteúdo é importante para você. Fazendo essa interação toda, o YouTube entende que esse canal é importante, que o conteúdo é relevante e espalha para milhares e milhares de pessoas a palavra de Deus. Eu conto com vocês. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais para você conhecer melhor nosso ministério, nossas viagens, pregando a palavra de Deus em congressos, eventos, dando palestras. Estamos a serviço dos irmãos e será um prazer atendê-los aí na sua igreja, será um prazer servi-los na sua igreja, na sua congregação, no seu campo de trabalho. Vamos então à lição 3 para a classe de juvenis com este tema: raízes do avivamento na história da igreja. Se você é professor, você precisa se lembrar que ensinar é um ministério, uma vocação, não é? Então é preciso exercer isso com convicção, motivação e entusiasmo. Lecionar não pode ser fruto de escolha externa. Olha, alguém me chamou, alguém me colocou, não, mas do próprio professor. Você, enquanto professor, precisa pensar por que você está lecionando, dando aulas. O que te motiva a lecionar? Se você estiver fazendo isso por não ter tido outra opção, por ter sido convidado, mas não tem convicção pessoal, se é apenas por vaidade, talvez seja melhor procurar outra área para atuar, porque você pode ser a pessoa certa no lugar errado. Agora, se você tem convicção de sua chamada, dedique-se, motive-se a si mesmo, aperfeiçoe suas habilidades, pois Deus honrará o seu esforço. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não ficará infrutífero. Então, o trabalho que você realiza é extremamente importante para o reino. Tenha visão de reino, não importa se na tua classe tem 2 alunos, 3 alunos, não há nada pequeno quando Deus está envolvido. Tenha visão de reino, você está produzindo algo para o reino e o que você está fazendo não ficará infrutífero. Eu tenho um vídeo aqui nas minhas redes sociais onde eu mostro um testemunho. Eu estava para ministrar num congresso de adolescentes e olhei entre os dirigentes de congregações daquele campo de trabalho e estava ali um jovem que eu tinha sido o líder dele há 20 anos atrás. Hoje ele é pastor de uma congregação naquele campo de trabalho. Então o nosso trabalho não fica infrutífero. Vamos então à nossa aula. Os objetivos hoje é afirmar a importância de estudar a história dos avivamentos, apresentar as características do movimento puritano e as características do movimento pietista. O texto em destaque está em 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Quero lembrar a todos vocês
que aqui na descrição dos vídeos tem um link para você entrar em grupos de professores no WhatsApp. E também tem um link aqui, eu vou colocar o link aqui do meu canal no Telegram. Eu vou colocar aqui um link também para você baixar o material de apoio, de suporte em PDF para abrir no laptop, no smartphone e para divulgar para os seus alunos também. O texto bíblico em classe está em 2 Timóteo 4, versículos de 1 a 5, que eu costumo dizer que esse texto que Paulo escreve a Timóteo aqui, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, é como o jornal de hoje. Ele escreve há mais de 2000 anos atrás, mas se você acordar todo dia de manhã e ler isso, é exatamente o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando falamos da história da igreja, podemos usar duas imagens para algumas lições: as âncoras e as raízes. A história deve gerar em nós raízes, nunca âncoras. Não é porque as âncoras nos prendem, mas as raízes nos nutrem. Então, nós somos convidados, através dessa lição, a mergulhar na história dos avivamentos. Por que é interessante mergulhar na história dos avivamentos? Para aprendermos aquilo que eles viveram e ver em que estágio nós estamos, não é? E em algumas coisas imitá-los. Se nós quisermos viver as histórias do passado, nós precisamos muitas vezes nos comportar como eles se comportaram. E nem toda a história do passado deve ser esquecida. Ela não pode ser usada como âncora, mas deve ser usada como raízes que nos nutrem e nos fazem avançar para o futuro. Então é preciso mergulhar na história. O nosso grande desafio é reescrever a história, construir a nossa própria história, viver um poderoso avivamento em nosso tempo, em nossa época. Eu não sei você, mas eu não me contento apenas em ler história. Quando eu leio a história, eu me sinto impulsionado a experimentar o que eles experimentaram. Por exemplo, eu quero aqui, se já não falei, eu quero aqui indicar a você, professor, que leia. Se você nunca leu, por favor, você precisa ler ao longo desse trimestre, e os seus alunos também, o livro Heróis da Fé. Eu estou até pensando em gravar uma série lendo mesmo o livro, pegar o livro, sentar e ler, porque muita gente não conhece a história dos heróis da fé. E quando nós lemos o livro Heróis da Fé, é impossível você não se sentir impulsionado a viver aquelas experiências tão poderosas, tá bom? Então, use esse livro, baixe esse livro, compre esse livro, leia, ele vai te motivar, não é? E ele vai servir também para motivar os seus alunos, e ele vai mostrar a necessidade que nós temos de viver um avivamento. Como é que a gente descobre que necessitamos de um avivamento? Quando a gente começa a ler a história dos avivamentos e percebemos que o contexto em que eles ocorreram é o mesmo contexto que nós vivemos. Por isso eu quero repetir o que disse, acho que na primeira aula. Ou nós tomamos uma posição ou nós morremos como igreja. Então não é possível que nós não nos indignemos com o momento que nós estamos vivendo. E por que é preciso se indignar? Quando nós lemos a história dos avivamentos, nós percebemos, é preciso se indignar, e essa indignação vai promover em nós os elementos necessários para gerarmos um ambiente onde o avivamento acontece. Lembra, o avivamento não é programado por homens, ele acontece de forma absoluta e soberana da parte de Deus. Nós não podemos programar, agendar um avivamento. Vai ter um avivamento, profetizar um avivamento. Não, nós temos que criar o ambiente para que o avivamento aconteça. E hoje nós vamos falar de dois movimentos muito grandes, que é o puritanismo e o pietismo, tá bom? Nós vamos falar sobre isso hoje. O tópico 1 aqui, ó, a importância de conhecer os avivamentos. Lendo o nosso tempo. Um cristão sincero dos séculos 17, 16 aí na Inglaterra, ou nos séculos 17 e 18 na Alemanha, que lesse o texto de Paulo a Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Isso aqui que me chama muito a atenção. Amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja que é algo proposital, premeditado. Isso aqui que Paulo escreve, isso aqui se chama apostasia. Não é simplesmente desviar da igreja, é desviar da fé.
é abandono premeditado da fé, e não só abandono, mas a pessoa passa então a viver e a ensinar coisas contrárias àquilo que ela então acreditava como verdade absoluta. Isso aqui é apostasia, por isso que é premeditado. Eles se desviarão da verdade e vão procurar atrair, trazer mestres, doutores conforme os seus próprios desejos, ou seja, é a procura exacerbada por adaptar a Bíblia ao homem e não o homem se moldando, não é a palavra de Deus, não é? Então, é tão nocivo quanto nós nos amoldarmos ao mundo, é querer que a Bíblia se amolde a nós. Tá tudo errado. Somos nós que temos que ser transformados pela palavra de Deus. Muito bem. Então, se algum desses cristãos nesses séculos lesse isso aqui, eles haveriam de reconhecer os traços de sua geração, porque ao lermos hoje, no século XXI, reconhecemos os traços da nossa. Para responder à sua geração, o apóstolo dos gentios aconselhou o jovem pastor: olha só, como é que você resolve, como é que você combate esse ambiente de apostasia, esse ambiente de falsos mestres? Como? Pregue a palavra, a tempo, fora de tempo. Redargue-as, repreenda-as, exorte-os com toda a longanimidade e doutrina. Então, como combater o engano, os falsos mestres? Pregando a palavra. Nós temos que tomar cuidado para nós não ficarmos criticando tanto quem está cometendo engano e esquecer de pregar a palavra. Então, pregue a palavra, redargue-as, corrija-as com toda a longanimidade e doutrina. Então nós temos que combater os ensinos falsos, nós temos que combater as heresias, nós temos que combater os falsos mestres, nós temos que combater principalmente estes mestres que são extremamente populares, porque dizem aquilo que a turma quer ouvir, mas como é que nós combatemos? Pregando a palavra. Senão não passa de desabafo, não passa de intriga, de contenda e por aí vai. Então, Paulo diz: pregue a palavra. E tu, sê sóbrio, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Paulo está dizendo que para cumprir esse ministério é preciso sobriedade, não é? É preciso tranquilidade, é preciso maturidade, não é? Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Foi exatamente isso que os puritanos e os pietistas fizeram. Assim, eles marcaram a sua geração e deixaram um legado para muitas outras. Diante do reconhecimento do mesmo quadro, cabe-nos hoje escolher a mesma saída, ou seja, uma renovação dos nossos valores morais e espirituais centrados na palavra. O testemunho aqui desses avivamentos, a história é um testemunho vivo de que a frieza e a apostasia e as trevas que cercaram a igreja nunca puderam impedir o sopro de Deus no meio do seu povo. Deus nunca deixou de derramar o seu espírito, não é? O pavio que fumega, ele literalmente nunca se apaga. Por isso que, mais importante do que detectarmos a necessidade que temos de um poderoso avivamento, é tomarmos medidas, é nos indignarmos, é termos uma atitude que gere um ambiente onde ocorra de fato um avivamento. E por isso que eu estou dizendo desde a primeira aula, não adianta fazer grandes movimentos se estes movimentos não conduzir esta geração para criarem um ambiente onde acontece o avivamento. E o ambiente onde acontece o avivamento é um ambiente onde a palavra de Deus de fato tem prioridade e os joelhos se dobram. Ou seja, muito mais importante do que fazer a nossa geração pular, é preciso colocar esta geração de joelhos, é preciso mostrar a esta geração o que eles estão perdendo e que é preciso se converter ao Senhor de todo o coração. É preciso então haver aí discernimento do tempo que nós estamos vivendo, não é? Não adianta dizer que a igreja está fria, é preciso ligar o aquecedor.
É preciso se prostrar diante do Todo-Poderoso com humilhação, humilhado, reconhecendo nossa miserabilidade e clamando pela misericórdia divina. Eles clamaram e Deus incendiou a geração deles. Se clamarmos, Ele incendiará a nossa. Pior que não viver um avivamento é achar que está vivendo e não está. É por isso que, muitas vezes, os jovens reclamam quando, às vezes em alguns cultos bem movimentados, às vezes os pastores eles ficam assim, mais na dele, mais de boa, mais olhando, e tem jovem que olha assim, pô, o pastor não se envolve, não sei o que, então. É porque o tempo vai nos ensinando que muita movimentação, muito barulho, não tem nada a ver com avivamento, tem nada a ver com avivamento. Avivamento não é mudança na forma de cultuar, é mudança na forma de viver. Então não adianta no culto, muito pula, muito grita, se isso não é resultado de uma transformação que está acontecendo e que será manifestada no dia a dia, na rua, na escola, nas redes sociais. Então não passa de uma manifestação vazia, superficial muitas vezes. Nós não devemos evitar isso, mas nós devemos mostrar a real motivação, o que deve motivar isso. Isso deve ser o efeito de uma transformação. Isso deve ser o efeito, não a causa. A causa de um poderoso e genuíno avivamento é a palavra que muda, que transforma, que limpa, não é? Se nós formos definir a palavra avivamento no contexto que vivemos, é voltar-se para a palavra. Não há avivamento que a sua raiz não seja a palavra, leitura, meditação, através da exposição da palavra, tá? E aí nós vamos então falar desses dois movimentos, o puritanismo nos séculos 16 e 17, como que começou? Em termos históricos, o puritanismo foi um movimento reformador que surgiu na Inglaterra nos meados do século 16, durante o período da Rainha Elizabeth I. Qual que era o objetivo deles? Reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e cerimoniais da Igreja Anglicana, aproximando-a doutrinariamente da reforma protestante e afastando-a da Igreja Católica, bem como purificá-la de seu sincretismo religioso, num claro retorno à palavra de Deus. Qual era o contexto social deles? Bom, eles também buscavam uma pureza na família e na sociedade. Eles destacavam 4 visões fundamentais: salvação pessoal mediante a graça de Deus, suficiência das Escrituras para todas as áreas da vida, igreja manifesto que está posto nas Escrituras, reduzindo o prestígio da tradição, e a sociedade seria um todo unificado para que Deus fosse glorificado em todas as áreas da vida humana. Eles foram perseguidos duramente pelo governo inglês, que temia que o movimento se tornasse um poder político de grandes proporções. Tá? Mas, mais uma vez, quanto mais eles eram perseguidos, a mensagem deles chegava a todo o país. Tá? Entre eles, os de mais destaque, nós temos William Perkins, que era um exímio pregador, cuja teologia estava a serviço da transformação da sociedade. William Arnes, escritor e professor, que acentuou como cada aspecto da vida deveria ser dedicado à glória de Deus, entre outros aqui que tiveram, não é, um grande impacto aí no movimento puritano. Tem grandes testemunhos sobre esse movimento. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, se referindo ao valor dos puritanos, por isso que ele foi um dos ministros que teve riquíssima biblioteca puritana, afirmou: os homens modernos seriam mais ricos se pelo menos comessem das migalhas que caem das mesas dos puritanos. Tá? Spurgeon tinha sempre à sua cabeceira os livros em grande parte e que foram instrumentos usados por Deus para a sua conversão. A história de Spurgeon está no livro Heróis da Fé. George Whitefield também, a história dele está no livro Heróis da Fé, e ele falou aí a respeito dos puritanos: ministros nunca escreveram ou pregaram tão bem quanto os que estão sobre a cruz. O Espírito de Cristo e da glória então repousa sobre eles. Foi isto, sem dúvida, que transformou os puritanos em tão incandescentes luzes. O estilo de vida deles, eles não eram
uma denominação, mas um estilo de vida cristã, uma cosmovisão cristã, uma interpretação da fé que via toda a vida do cristão como santidade ao Senhor. Não havia divisão entre santo, entre a vida, entre o sagrado e o secular. Não tem esse negócio de que esse é um grande problema que nós temos aí, o secularismo gospel, né? Então o que eu sou na igreja é uma coisa, o que eu sou fora da igreja é outra coisa, ninguém tem nada a ver com isso. Não, a vida do cristão como um todo é santidade ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz, Jesus já disse que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, onde quer que estejam, tudo o que fizerem é para glorificar a Deus. Nada farão para causar escândalo ao nome do Senhor. Quando tomamos conhecimento do puritanismo e sua relevância, quando nos deparamos com a literatura riquíssima, penetrante, que fez o Dr. Parker se expressar, devo mais à literatura puritana do que a qualquer teologia que já li. Sentimos o coração se encher de vigor e ansiedade para difundir o que consideramos necessários para o povo de Deus hoje no Brasil. Então, acho que a grande marca dos puritanos era isso. Era que eles viam a vida como um todo, como santidade ao Senhor, como consagrados ao Senhor. Eles não faziam distinção, era um estilo de vida, de prática de fé cristã e que eles impactaram os séculos XVI, séculos XVII. No século XVII e XVIII, aí você vai encontrar o pietismo. Tá? Em 1648, após mais de um século, a reforma protestante se consolidava na Alemanha. Embora os princípios da reforma houvessem chegado à mente das pessoas, ainda não havia tocado o coração delas. Segundo os historiadores clássicos, o pietismo alemão foi um movimento surgido dentro da igreja luterana. Basicamente, podemos destacar as características aí mais evidentes desse movimento: reação contra um cristianismo que se tornara vazio, frio, institucionalmente formal em sua expressão e liturgia, apresentando uma expressão de fé dissociada da simplicidade da doutrina bíblica. Tá? Jesus fez aí uma denúncia em Mateus 15, do 7 ao 9. O alvo do pietismo era o retorno à teologia viva dos apóstolos de Cristo, com ênfase na pregação do Evangelho, acompanhada de um testemunho condizente com as Escrituras. A Bíblia diz em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse era o segredo da igreja primitiva, e os puritanos ou os pietistas, eles tinham isso como base, não é? Então é para retornar à simplicidade da doutrina bíblica. Nós vivemos um tempo em que pessoas estão estudando tanto sobre a Bíblia, mas estão perdendo o fervor, não é? Existem pregações que não têm o fervor espiritual, não passam aí de uma palestra motivacional. Enfim, é preciso então voltar à Bíblia e ter um testemunho condizente com a palavra de Deus. Entre os de maiores destaque no movimento pietista temos Jacob Spinner, que escreveu um livro considerado o marco inicial do pietismo, chamado Pia Desideria, Desejos Piedosos. August Hermann Frank, fundador de um colégio que ensinava as escrituras, harmonizando a erudição e vida devocional. Conde Zinzendorf, teólogo dos moravianos, que deu grande impulso às missões modernas, impactando o grande avivalista John Wesley. Novamente, são esses três nomes: Charles Spurgeon, George Whitefield e John Wesley. Leia essas três histórias. São histórias fantásticas, histórias poderosíssimas dos grandes avivamentos. O pietismo como um movimento distinto na igreja alemã, originando-se através de Spinner, que promovia reuniões religiosas em sua casa, em que pregava seus sermões, expondo passagens do Novo Testamento, induzindo os presentes a participar na discussão de questões religiosas que surgiram. O livro Pia Desideria, ou Desejos Pios para a Reforma da Verdadeira Igreja Evangélica, uma introdução a uma coletânea de sermões de Arnett, mas o ensaio ganhou vida própria. O título deu origem ao termo pietistas e tornou-se um manifesto para a renovação da igreja. E tinha 6 propostas nesta publicação para o melhor meio de restaurar a vida da igreja: sério e profundo estudo da Bíblia em reuniões privadas, não é? Igreja dentro da igreja.
O cristianismo sendo o sacerdócio universal, os leigos devem partilhar do governo espiritual da igreja. O conhecimento do cristianismo deve ser alcançado através da prática. Ao invés de ataques aos incrédulos e heterodoxos, dar um tratamento simpático e gentil a eles, não é? Então, hoje, principalmente nas redes sociais, a gente vê muito ataque contra aqueles que pensam diferente de nós. Precisamos ter sabedoria. Uma reorganização da forma teológica das universidades, dando maior destaque à vida devocional. Um estilo diferente de pregação, ou seja, no lugar de retórica agradável, a implantação do cristianismo no interior, no novo homem, que é a alma da fé, devendo trazer frutos para a vida. É por isso que foi um movimento tão impactante e que faz parte da história dos grandes avivamentos. E isso é uma coisa que nós devemos buscar, uma vida prática de fé, uma pregação prática, uma pregação que promova transformação prática na vida daqueles que ouvem. Não uma pregação carregada de retórica, carregada de elementos de hermenêutica, de homilética, mas que não leva aqueles que escutam a nenhuma mudança de vida. Isso não é nem pregação. Pregação precisa levar o ouvinte a uma mudança de vida, a uma mudança de comportamento. Ao olhar isso, eu pergunto, precisamos de um avivamento ou não? Por isso que a história está aí, como quem disse, para mostrar para nós. Bom, primeiro nós estamos aqui para mostrar para vocês se vocês precisam de um avivamento ou não. Segundo, como vocês podem criar o ambiente para que esse avivamento aconteça. E eu vou continuar afirmando, ao olhar a história dos avivamentos, uma característica salta aos olhos, que é transformação prática na vida dos cristãos, que se faz sentir, que reverbera em toda a sociedade ao ponto de serem perseguidos. Ei, não adianta dizer que estamos vivendo um avivamento. Esse avivamento que muitos dizem que estamos vivendo, mas que não causa nenhuma perseguição. Ei, se nós não somos tão impactantes a ponto de ser perseguidos, nós nunca deveríamos dizer que estamos vivendo um avivamento. Um dos grandes marcos de um grande avivamento é que ele causa um impacto tão grande que começa a ser visto como ameaça. E ao ser visto como ameaça, não gritam, não reclamam, não criam leis para não serem perseguidos, simplesmente avançam, porque a igreja pode ser atacada e será atacada. O detalhe é que não prevalecerão, não prevalecerão. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que possamos aprender com as histórias dos avivamentos e que possamos de fato buscar um avivamento que cause transformação de vidas, que cause mudança de comportamento e que abale esta geração, conduzindo pessoas a Cristo de fato convertidas pelo único poder capaz de converter o homem, que é o poder do Evangelho, é o poder da palavra. Que Deus abençoe você, ótimo abraço, fica na paz, assista a culta, compartilhe, boa semana para você, para os teus negócios, para os teus sonhos, para os teus alunos. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Deus abençoe você. Mais uma vez, feliz dia do professor.